Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo nosso aqui e eu quero conversar com você sobre o tema Trindade. Já estudamos sobre a pessoa de Deus, os nomes de Deus, falamos também sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus e hoje eu quero falar sobre a Trindade e depois eu quero falar especificamente sobre Jesus Cristo como Deus, depois o Espírito Santo como Deus. Interessante que a palavra Trindade não existe na Bíblia. Existe o conceito de Trindade na Bíblia. Como que você consegue entender? E é, na verdade, incompreensível mesmo você entender de uma maneira para tirar e sanar todas as dúvidas que Deus, Ele é um Deus único, Criador do universo, Criador de todas as coisas. E este Deus, que é único, Ele se distingue em três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É difícil demais. E daqui a pouco eu vou citar Lutero, que Lutero fala que na verdade não tem como explicar a Trindade. A natureza não consegue explicar a Trindade. A matemática não consegue explicar a Trindade. Entendeu? E então, Trindade é um conceito que está na Bíblia, não existe a palavra Trindade. Eu não sei se foi Santo Agostinho ou se foi outro da patrística que diz o seguinte: se você quiser compreender a Trindade e não ter nenhuma dúvida, é preciso então, e se você quiser compreender a Trindade, vá até a beira na praia ou então no rio caudaloso e abra uma cacimba. Sabe o que é cacimba? Cacimba é você abrir um buraco na areia. E quando você abrir aquele buraco na areia e você pega uma cuia, uma vasilha e tenta tirar ali toda a água e esgotar a água daquela cacimba, ou então tente esgotar a água do mar, você jamais conseguirá. Por isso que a doutrina da Trindade, que é um dos pilares da fé cristã, um dos pilares, é um mistério, sim. E nós acreditamos, porque foi gerada em nosso coração uma fé pelo Espírito Santo de Deus. Agora, há muitas igrejas que não acreditam que existe um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe aí os unicistas, que diz que Jesus é o único Deus, só existe um Deus, não existe Trindade, e quando se fala de Trindade para eles, está falando de três divindades. Veja bem, nós aceitamos pela fé, e eu vou utilizar alguns versículos da Bíblia para que nós compreendamos. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra para Deus, aqui em Gênesis capítulo 1, a palavra para Deus, do ser de Deus, é Elohim. Já falamos sobre isso, dos nomes de Deus, Elohim. E a ideia de Elohim é plural. Aprove a Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, aprove a ele colocar esta palavra, que não é um patrimônio da Bíblia, mas este nome existia na época, e na Bíblia este nome Elohim, no plural, ele é citado mais de 2.500 vezes. Já pensou um negócio desse? Mais de 2.500 vezes, ou 2.500 vezes, já pensou? Então, Elohim está falando de deuses poderosos. Depois alguns da patrística tentou colocar que vem dessa pluralidade de Deus, de majestade, falar de majestade, de grandeza, mas é uma inferência que os teólogos, os mestres protestantes dentro do arraial cristão entendem que aqui já está inserido a ideia de Trindade. Outra coisa é que quando se fala de Trindade,
não está falando que ele se manifesta de três formas, que ele se revela de três formas. No Velho Testamento, como Deus, o Elohim, o El Shaddai, o Yahvé, o Jeová, e no Novo Testamento como Jesus, e depois ele manifesta uma forma de filho, e depois uma forma como o Espírito Santo. Não. E é por isso que é difícil compreender. Por quê? Porque Deus, ele distingue em três pessoas, com a mesma essência, com a mesma substância. O que o Filho tem, o Pai tem. O que o Espírito Santo tem, o Filho tem. Em termos de essência, de substância, de atributos, de imutabilidade, de eternidade, de infinitude. E aqueles atributos que nós conversamos, os atributos incomunicáveis de Deus. A mesma essência, a mesma substância. As três pessoas distintas, elas têm a mesma essência, eu repito, como onisciência, onipresença e onipotência. Bem, a primeira pessoa que cunhou esta ideia de trindade foi Tertuliano, um dos pais da igreja. Nós já falamos sobre a patrística. Quando se fala da patrística, está falando dos pais da igreja, ali depois do primeiro século, segundo, terceiro século, como Santo Agostinho, Ambrósio, Tertuliano, Irineu, e é na verdade um conjunto de pais, de teólogos, que nos deixaram um legado de grande contribuição, de firmeza nas doutrinas da Bíblia. Também nós temos os concílios, daqui a pouco eu vou citar os concílios, que no debate que tiveram no passado, desde o terceiro século, que nos trouxeram esta ideia da divindade de Cristo, da divindade do Espírito Santo e da Trindade. Então Tertuliano, a partir do segundo, terceiro século, ele que cunhou a ideia de trindade. Pois bem, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali, como defendem os unicistas e outros mais, não está falando dos atributos de Deus. Ali está falando façamos, está falando exatamente da trindade, do Jesus Cristo que sempre existiu. Está falando do Espírito Santo, está falando exatamente da trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então veja bem, trindade significa literalmente unidade trina, ou três numa única essência. Teologicamente, o termo veio a definir a divindade como um único ser essencial que subsiste como um Deus trino, pessoas iguais, Pai, Filho e Espírito Santo. E veja o que o Wayne Grudem fala sobre a trindade. Estou citando aqui alguns teólogos para que vocês, para eu consubstanciar este meu estudo com vocês que estão estudando aqui dentro desta área da teotologia. Então o Wayne Grudem, ele fala o seguinte: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas é plenamente Deus, e existe só um Deus. Eu falei com vocês de Lutero, e Martinho Lutero ele fala o seguinte: nossas leis matemáticas, físicas e lógicas não se aplicam a Deus. E é o que nós estudamos. Deus tem a infinitude dele. O Pai, Filho e Espírito Santo têm a infinitude, este atributo incomunicável. E sempre eu repito isso aqui: se eu e você, em mim e você, fosse comunicado o atributo da infinitude, nós seríamos deuses. Nós somos seres finitos, conquanto fomos feitos
a imagem e semelhança do Criador, mas nós somos seres finitos. E quando nós formos morar com Jesus Cristo em uma nova terra, um novo céus, nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, receberemos um novo corpo, teremos o corpo que Cristo teve transformado, mas continuaremos nessa outra dimensão sendo seres finitos. Por isso que é difícil demais querer penetrar na mente desse Deus eterno, infinito, imutável, glorioso, majestoso. Não tem como. Por isso, não tem como explicar. A lógica não explica. Millard Erickson, ele fala o seguinte: não tente explicar a Trindade. E olha o que ele diz: tente explicá-la e perderás sua cabeça. Tente negá-la e perderás a sua alma. Eu gosto de Romanos capítulo 11, quando ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que depois pudesse receber? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Então a Trindade é uma doutrina cristã, está na Bíblia e nós aceitamos pela fé, mas aceitamos, e se nós tentamos negá-la ou tentamos querer explicá-la, nós iremos ficar confusos, porque somos seres finitos. Olha, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4 que Deus levantou para a edificação do corpo aqueles que iriam estar conduzindo a igreja, edificando o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. E lá fala que Deus escolheu os profetas, apóstolos, e fala dos mestres, evangelistas e pastores. Eu não me sinto como mestre, mas eu me sinto como alguém que bebo destes mestres para poder ensinar vocês. E Deus colocou a sensibilidade em muitos teólogos, mestres, com a sensibilidade e com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Lembra que nós estudamos sobre inspiração, revelação e iluminação? E Deus deu iluminação a estes teólogos para que eles pudessem tirar aqui doutrinas e tentar ensinar-nos. E estamos aprendendo, e essa é uma doutrina que nós não conseguimos explicá-la e colocar no coração de pessoas, todas elas sem confusão. Eu falo assim, confusão, porque muitos têm ficado confusos e a Trindade não tem como dissecar. Bem, eu falei com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observe aí no vermelho: e disse Deus. Foi Deus que falou. O Elohim. Façamos. O verbo aí no plural. E a nossa. Conforme a nossa semelhança. Entendeu? É bem claro isso aí. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. De nós quem? Não está falando dos atributos dele. Está falando das três pessoas: do Pai, Filho e Espírito Santo. Se tornou como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui novamente fala deste Deus único, porque nós cremos, nós somos monoteístas, a Bíblia é monoteísta e nós cremos num só Deus, mas aqui fala das três pessoas.
Não são três deuses, o Pai, Filho e Espírito Santo. Quais são as evidências da Trindade na Bíblia? Evidências da Trindade na Bíblia. A doutrina da Trindade encontra base no nome genérico para a divindade, Elohim. Já lhes disse, né? Usado mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento e é plural. E embora não exija pluralidade de pessoas, admite tal possibilidade. Nós falamos sobre isso. Nós vimos, por exemplo, também o texto de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha para vocês verem que na verdade aqui está falando que Jesus é Deus. Aquele que nasceria da Virgem Maria, nasceria em Belém da Judéia, e ele nasceu como o enviado do Pai, o enviado de Deus, que se fez carne, que se fez gente, que se fez homem. Aqui fala a profecia de Isaías no Velho Testamento, mostrando que ele é Deus. Veja que a doutrina da Trindade é necessária à luz de passagens do Novo Testamento em que Jesus se declara ou é apresentado como Deus. Depois você lê na tua casa aí, João capítulo 1, versículo 1 e tal, Colossenses, Tito, Hebreus, Filipenses, tudo mostrando que Jesus é Deus. Agora veja bem, o que diz em João capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio, Bereshit bara, criou do nada, criou Deus os céus e a terra. Aqui fala no princípio, João capítulo 1, versículo 1, fala no princípio de tudo. Então, Jesus é Deus. O apóstolo João declara que Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E veja bem, a doutrina da Trindade é necessária à luz de passagens do Novo Testamento, em que o Espírito Santo aparece com atributos divinos e em associação com o Pai e o Filho. Aí Mateus capítulo 10, versículo 20, 28, 19 e 20, Atos 5, 3, 4, 1 Coríntios 2, 10, 11, 6, 11, 2 Coríntios 3, 18, 13, 13, 1 Pedro 1, 11. Agora veja, quando Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 fala da divindade do Espírito Santo de Deus. Aqui diz, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentar-te no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui está falando daquela experiência, quando houve a venda das propriedades, e Ananias vendeu a propriedade, tirou uma parte e mentiu. E Pedro falou, tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus, ao Espírito Santo. Você está mentindo a Deus, porque Ele é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Esta é a realidade que eu estou colocando aqui para vocês. Agora vamos ver a distinção das pessoas da Trindade. Aqui em João capítulo 14, versículo 16 diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quando Jesus foi embora, Ele pediu ao Pai para que enviasse outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é Deus. A grande comissão
em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos fala, capítulo 16, versículo 16, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O batismo que vocês vão receber vai ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas, um só Deus, que se distingue em três pessoas, com a mesma essência, com a mesma substância. Olha, Jesus Cristo sempre existiu. Quando nós formos falar sobre a pessoa de Jesus, quando nós estudarmos sobre a pessoa teantrópica de Jesus, o Cristo que tem a mesma substância, essência, com o Deus, Pai e Espírito, você poderá então compreender um pouquinho a mais. Nós vimos também na bênção apostólica, a bênção apostólica aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Toda vez que termina o culto, o pastor lá, a gente faz sempre, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Nós estamos estudando sobre devemos orar em nome de Jesus, e eu expliquei e volto a explicar para vocês. Muitas vezes a pessoa fala assim: olha, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Tá errado. É pecado? Não. Mas é bom estudar a Bíblia e aprender que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e quem está presente ali é o Espírito Santo. É questões de nós entendermos o papel de cada uma dessas pessoas da Trindade. O Pai que elegeu, o Pai que mandou Jesus Cristo, ele veio e executou o plano eterno que foi já foi definido pelo eterno Deus desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu os seus, ele então envia o seu filho para morrer numa cruz, e aqueles que ele deu para o seu filho Jesus, ninguém pode tomar da mão de Jesus. E aí veio o Espírito Santo. Não é interessante isso? E é por isso que bagunça a cabeça de muitos. Fica de boa, fica na paz. O nosso Deus é um Deus trino. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há alguns conceitos errados quanto à questão da Trindade. Tem alguns que dizem o seguinte, que é o triteísmo, que eles dizem que existe três divindades, três deuses. Triteísmo, então, três deuses. O modalismo, que na época era um Sabélio, que era um herege, ele fala que Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um único Deus unipessoal. Os adeptos deles hoje, Igreja Pentecostal Unida, Igreja Voz da Verdade, Igreja Local de Wesley e etc. Então eles creem, que é o caso aí da Voz da Verdade, aquele cantor, que ele baseia nesse aqui, ó, falando o seguinte, que Deus se manifesta, que creio o seguinte, que existem as manifestações de Deus, mas eles não creem na Trindade, eles creem que existem as manifestações, como eu lhes disse introdutoriamente. Tem outro conceito aí, e essa palavra aqui, que é heresia, né? Olha que nome grande, Swedenborgianismo, Emanuel Swedenborg, em 1688 a 1772. Ele dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são três elementos essenciais de um Deus, assim como corpo, alma e espírito. E é assim, as pessoas tentam explicar dizendo que, para tentar explicar a Trindade, fala do ovo, que tem a casca, a gema e a clara. Mas não surge efeito. Por quê? Porque quando nós falamos de Trindade aqui, do ser de Deus, que é trino, está falando que Jesus tem a mesma essência, o Espírito Santo a mesma essência e Deus a mesma essência. Que é diferente da casca, que é diferente
como eles falam, da casca, da clara e da gema. Como eles falam também que existe os 3 elementos da água, né? É meio... não dá para definir muito, volto a repetir, porque é diferente quando fala da essência, da substância, que as 3 pessoas têm a mesma essência, a mesma substância. Eu estou repetindo isso aqui para que isso entre no teu coração. Tem também as testemunhas de Jeová, que eles falam Cristo é apenas criatura de Deus e o Espírito Santo é a força, energia ativa de Deus. Esta é uma forma de arianismo moderno. Ário surgiu na antiguidade, que ele não cria que Jesus Cristo era Deus. As testemunhas de Jeová não creem na ação do Espírito Santo como pessoa, como Deus. É uma força de Deus, é uma energia de Deus. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu morava em Ilhas Fausto, e um dia chegou lá 3 testemunhas de Jeová. E eu falei assim, não, pode entrar. Só que eu queria pedir vocês aqui a oportunidade para que eu possa orar. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo que habita aqui como pessoa entre nós, pedir orientação para que nós leiamos a palavra. Sabe o que eles fizeram? Caíram fora. E porque eles não creem no Espírito Santo como pessoa, como ser que tem a mesma essência e substância de Deus. Então, é uma repetição do arianismo, que foi um herege, um presbítero herege que surgiu, olha, há muito tempo. Mas olha mais o que as testemunhas de Jeová falam. Eles falam o seguinte: a simples verdade é que é essa, a doutrina da Trindade é mais uma das tentativas de Satanás para impedir as pessoas tementes a Deus de aprenderem a verdade de Jeová e seu Filho, Cristo Jesus. Não existe Trindade. Ele mais ouve também o fundador dos Mormons, Joseph Smith, e ele fala o seguinte: eu quero declarar, como sempre tenho declarado, em todas as congregações, quando tenho pregado sobre o assunto da divindade, que há uma pluralidade de deuses. Isso tem sido pregado pelos anciãos do mormonismo por 15 anos. Muitos homens dizem que há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Eu digo que este é um Deus bastante estranho, 3 em 1 e 1 em 3. Todos estão condensados em um Deus, de acordo com as seitas, as denominações tradicionais. Seria um Deus maior que o mundo, um Deus grande e incrível, um gigante ou um monstro. Então, ele não creu, as testemunhas de Jeová não creem que Deus existe a Trindade. Bem, eu quero falar para vocês agora sobre alguns concílios da igreja desde o passado. Depois você pode estudar, eu tenho os vídeos, se você quiser depois, sobre os concílios que aconteceram no decorrer da história. Que são confissões históricas, documentos. É preciso nós voltarmos. A nossa fé, ela não tira de nós essa possibilidade de pesquisas, não é? E nós precisamos de voltar a esses escritos, a esses documentos que existem. E o Credo de Nicéia 325 diz o seguinte: no primeiro concílio doutrinal da igreja foi estabelecido que Jesus Cristo é consubstancial com o Pai e é eternamente gerado, não criado. Esta posição foi reafirmada pelo concílio de Constantinopla em 381. E o Credo de Nicéia, veja o que eles colocaram. E o Credo de Nicéia, olha o que eles colocam. Naquele momento de reunião, eles concluem deixando este documento aqui. Creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por amor de nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo
na Virgem Maria. E continua o credo. E se fez homem, foi também crucificado em nosso favor, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Então, esse foi a decisão daquela reunião do Concílio Niceno de Niceia. Agora, o Concílio de Atanásio diz o seguinte: o credo de Atanásio é escrito contra os arianos na época. E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual em glória, coeterna a majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho e eterno o Espírito Santo. Então você vê que são documentos. Vocês sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana é uma das igrejas dentro que professa Cristo, tem os seus desvios, mas tiveram concílios e é uma das maiores denominações que defende a Trindade. E o credo de Atanásio continua: porque assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião católica de dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho é só do Pai, não feito, não criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, não criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não três pais, um único Filho, não três filhos. O único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa Trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor, porém todas as três pessoas são coeternas, iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. E agora eu quero falar sobre a economia desse tema, nossa Trindade. O que é economia? Economia fala de administração. Como que é administrado isso? Aqui diz o seguinte: a economia da Trindade. A Trindade econômica é a Trindade em relação à história humana. Na redenção da humanidade, cada pessoa faz parte de um plano perfeito para salvar o homem. Cada pessoa faz obras distintas para conseguir essa salvação. O Pai planeja a salvação, elege os salvos e envia o Filho. O Filho paga o preço do pecado, compra a salvação pelos eleitos e faz intercessão. E o Espírito aplica a salvação aos eleitos, regenerando-os e santificando-os. É o que eu falei com vocês antes. Então, dentro da economia, dentro dessa administração do ser de Deus, que desde antes da fundação do mundo elege, escolhe, define, o Filho vem e morre na cruz, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, passa a habitar no ser humano, que é o eleito de Deus, do crente salvo, regenerado por Ele. E é esse Espírito Santo que santifica-nos. Eu quero citar aqui um grande teólogo, um mestre do seminário Martin Bucer, que é o Franklin. E Franklin Ferreira fala o seguinte: o que interessa é o fato de que cada pessoa é totalmente igual, mas tem um relacionamento distinto e um papel distinto. O Pai só pode ser o Pai.
O Filho só pode ser o Filho. E o Espírito só pode ser o Espírito. Eles não podem trocar de lugar uns com os outros. Por outro lado, não existe nenhuma hierarquia de poder, glória ou autoridade na Trindade essencial. Entende? Cada um tem o seu papel. Cada um como pessoa faz aquilo que dentro da economia da Trindade foi estabelecida por esse Deus que é trino. O Franklin Ferreira continua o texto dele. A submissão do filho ao pai, por exemplo, é a submissão do filho à sua própria vontade. Porque a vontade divina é uma, mesmo tendo pai e filho consciência de uma vontade distinta e pessoal. A essência da vontade de Deus é uma. O filho, então, não deseja coisa diferente das quais o pai deseja, e se submete ao pai negando os seus desejos. O filho sempre deseja o que o pai deseja, e o pai sempre deseja o que o filho deseja. Os dois são iguais, e o Espírito Santo igual também. Gente, não é profundo, não é bacana, não é um mistério a Trindade? E eu quero concluir dizendo o seguinte: a doutrina da Trindade tem várias implicações. Deus, como ser tripessoal, é a base de nossa humanidade e comunidade. Deus, como ser tripessoal, é a base do amor e da capacidade de amar. Deus, como ser tripessoal, é a base da hierarquia e ordem no universo e na sociedade. Deus, como ser tripessoal, pode ser ao mesmo tempo justo e justificador, juiz, réu, vicário. E eu quero deixar por último esse diagrama. Olha esse diagrama aí. O filho e pai, nenhum entra no papel do outro, eu posso assim dizer. Olha para você, o pai e o Espírito Santo o filho. Filho não é o Espírito Santo na sua ação com o papel que ele tem. O pai não é o filho aqui, mas ao mesmo tempo Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo. Bem, gente, nós terminamos aqui. Há muito mais para estudar sobre a Trindade, muito, mas esse estudo curto, rápido, para que você possa entender que esta é a base, uma das bases dos pilares da fé cristã. Mas eu não poderia nunca deixar de terminar aqui citando um dos textos lindos que também expressa a Trindade. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. E quando João está fazendo aquele rito, diz que ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Ali estava as três pessoas da Trindade. Estava que vinha sobre Jesus o Espírito como forma de uma pomba. Não era uma pomba, em formato de uma pomba. E veio sobre Jesus. E ali estava o Filho. As três pessoas da Trindade estavam presentes ali. Nós acreditamos num Deus que se distingue em três pessoas. É um Deus Pai, que deixa que o Filho faça aquilo que é o seu papel fazer. O Filho, que deixa que o Espírito Santo faça aquilo que é devido fazer. Ele nega a fazer, porque cada um tem a sua distinção. Cada um tem o seu papel. Esta é uma das doutrinas lindas. Até o próximo estudo nosso. Até mais.